Nos últimos anos, os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes têm sido cada vez mais frequentes. De acordo com dados do Conselho Tutelar de Picos, em 2016 foram registrados 17 casos. Em 2017, 22 casos e só no início deste ano já foram registrados 4 casos, na maioria das vezes envolvendo meninas. Esse ano de 2018 ele já está bem, assim, superior ao ano de 2017 e ao ano de 2016, porque o ano nem começou e a gente já tem registrado no Conselho Tutelar 4 casos de abuso sexual. Esses foram os que a gente registrou, fora os outros casos que com certeza tem muitos aqui em Picos que o pessoal não faz a denúncia, às vezes por medo, às vezes por morar próximo da vítima e não querem se envolver. Mas o correto é que o pessoal ligue, que denuncie, que ligue para a polícia, que a polícia entre em contato com a gente para a gente poder fazer o procedimento. Dentre os casos registrados, a maioria envolvem menores de 14 anos. O Conselho, ao receber a denúncia, atua sob forma sigilosa para tomar as providências necessárias. A gente procura ter o maior sigilo possível para poder resguardar a criança ou adolescente que está envolvido nesse caso. Porém, a pessoa que é envolvida no caso de estupro, se for no mesmo dia no ato e a denúncia chegar até a gente já vai acompanhado da polícia, essa pessoa fica presa em flagrante e a gente faz todo o acompanhamento, tanto com a vítima, a criança ou o adolescente, como a gente também faz o acompanhamento com a família. Este psicólogo explica que casos de violência sexual podem causar consequências graves para a criança, até mesmo possíveis traumas na fase adulta. É importante ressaltar que os casos que chegam, até nós são casos que são conhecidos, que se tornam conhecidos, se tornam públicos, vamos dizer assim, através de uma denúncia ou mesmo através da sociedade, quando se descobre o caso. Mas que essas pessoas, esses casos são muito pequenos diante do muito que ainda tem aí sem se tornar público, sem termos conhecimento. Os casos, infelizmente, têm aumentado, ou a informação chegou muito rápido ao ponto de que hoje a gente consegue ter mais acesso a esses casos. E os traumas para uma criança ou para uma mulher, para um adolescente que é violentado sexualmente são traumas dolorosos e terríveis e que requerem um pouco de tempo para que a criança, o adolescente ou a mulher elabore de uma maneira que venha a ter o menor impacto dessa agressão sobre sua vida. As vítimas de violência sexual precisam de um acompanhamento psicológico, principalmente junto com a família. É muito importante que a gente entenda que antes de ter o acompanhamento psicológico, primeiro é preciso haver uma descoberta do problema, Essa família, quando descobre esse problema, efetuar uma denúncia e a partir daí acionar o Conselho Tutelar em casos de menores de idade e aí trazer aqui para os serviços de atenção à violência da criança, contra a criança e adolescente e a partir daí a gente começar um processo terapêutico para aquela criança ou para aquela mulher ou para aquela vítima, Porque quando a gente fala de violência sexual não se trata só de meninas ou de mulheres. Eu, por exemplo, já atendi casos de meninos, então são casos atípicos, raros, mas acontece. Este advogado criminalista explica que existem vários tipos de crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Um dos mais frequentes é o estupro de vulnerável, onde o criminoso pode levar a pena de 8 a 15 anos de prisão. E no Estatuto da Criança e do Adolescente tem uma vasta combinação de penas e delitos que dão amparo a esses vulneráveis. A exemplo destes, existe o que eu acho mais gravoso, é o estupro de vulnerável, tipificado lá no artigo 217-A do Código Penal. Este delito possui uma pena que vai de 8 até a 15 anos, podendo sua pena ser majorada a depender do caso. Se ocorrer lesão corporal grave e se resultar em morte, a pena podendo chegar até 30 anos. Os pais devem ficar atentos aos sinais que a criança pode manifestar se estiver sendo vítima desse tipo de violência, como também identificar o agressor, que pode ser alguém próximo ou da própria família. Que os pais também eles tenham mais um comprometimento de sentarem com seus filhos e conversar, explicar as coisas para eles, para quando eles se depararem com determinada situação, eles conseguirem se sair, porque
Esses pedófilos, eles são muito cruéis. Eles chegam numa criança ou num adolescente desse e já ameaçam logo aquela criança ou aquele adolescente, dizendo que se ele falar qualquer coisa, vai matar o pai, vai matar a mãe. Ou seja, é a forma que eles têm de deixar aquela criança ou aquele adolescente na mão deles. Então, cabe a nós, cabe à sociedade, a gente ter um olhar diferenciado para os nossos filhos e a gente tem que cuidar mais deles, porque eu falo para vocês, a gente pensa que isso acontece com o vizinho, mas quando a gente menos espera, acontece dentro da casa da gente e a responsabilidade maior é da família. A denúncia contra esse tipo de violência pode ser feita de forma anônima, junto à Polícia Civil ou através do Disque 100. Denunciar é muito difícil, porque como acontecem esses crimes, basicamente, dentro da família, e são cometidos, a maioria das vezes, por pais, por mães, tios, denunciar um ente da família é muito difícil. O que é que a gente aconselha? Teve ciência do crime? Vá na delegacia. Procure um advogado, procure um conselho, para que essas pessoas não fiquem impunes. Porque a criança pode chegar até um suicídio. O nome da vítima não vai ser divulgado. Então, é um conselho que a gente reitera e pede, o apelo, denuncie. Esses prejuízos, esses crimes a longo prazo, geram diversos prejuízos.